poder estarmos aqui mais uma vez para cultuar, para louvar o nosso Deus e também agora para um tempinho de meditação na palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando cada um de nós aqui e você, aonde você estiver ouvindo essa palavra, que Deus esteja alcançando a sua vida, a sua família, tocando a sua vida, a sua família. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa estar levando a cura, levando o milagre. Se você está desanimado, triste, que o Senhor possa estar animando, encorajando, fortalecendo você. E se você está com dificuldade em alguma área, na sua família, na empresa, no trabalho, que Deus esteja suprindo, abrindo portas para a sua vida. Amém? Amém. Abra suas Bíblias, quem tem aí, Hebreus capítulo 10. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo, agora digo eu, o escritor falando de Jesus Cristo entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, e nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, falando de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por acabarmos de ler a Tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor. Dá-nos entendimento. Abre o entendimento de cada um aqui, de cada um que estiver ouvindo essa palavra, para que possam compreender, Senhor, aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Santo Espírito, fala conosco. Traz revelação, traz entendimento da Tua santa palavra. Amém. Queridos, já estamos
Hoje é a terceira meditação nesse capítulo. Nesse capítulo. Hebreus 10. A primeira parte, nós vimos há 15 dias atrás. O primeiro tema foi a lei e os sacrifícios não pôde resolver o problema do pecado. Essa foi a primeira meditação. A lei e os sacrifícios não puderam resolver o problema do pecado. E é isso que o escritor aos Hebreus começa falando até o versículo 4. E no versículo 4 ele fala: porque é impossível que sangue de animais, touros e bodes, tire pecados. Então, há 15 dias atrás estudamos que sacrifícios humanos não resolvem o problema do pecado, seja de animais, seja do que for. Nada que o ser humano faça diante de Deus pode tirar os nossos pecados. Nada. Por isso que a Bíblia diz que ele está falando aqui da lei antiga, dos 10 mandamentos e do que Deus criou lá no Velho Testamento para resolver o problema do pecado. Era algo transitório, passageiro, até que viesse aquele que resolveria de uma vez por todas o problema do pecado, que é Jesus Cristo. E Deus institui a lei lá através de Moisés e cria o tabernáculo e os sacrifícios e os sacerdotes, institui o sacerdócio para que os sacerdotes ministrassem ali entre Deus e o povo. E o trabalho dos sacerdotes era interceder entre Deus e as pessoas e também oferecer a Deus os sacrifícios trazidos por cada pecador. A pessoa pecava, pegava um animal dentro dos padrões que Deus exigia, o tipo de animal puro, sem defeito, sem mancha, e levava para que o sacerdote sacrificasse aquele animal. E a morte daquele animal, o sacrifício daquele animal era feito em lugar do pecador para expiar, para tirar o pecado de cada pecador. Mas isso, diz a Bíblia, não resolveu. Primeiro, porque se tivesse resolvido, não precisava ser repetido toda hora que o pecador pecasse. Já começa por aí. Toda hora que alguém pecasse, tinha que pegar um animal, um sacrifício, e ir lá no santuário. Se morasse 500 quilômetros, imagina, 500 quilômetros, 1000 quilômetros de distância do santuário, só tinha um santuário, e a pessoa tinha que caminhar até lá. Não tinha avião, não tinha carro, era através de animais que eles tinham que caminhar até lá para fazer o sacrifício. Quem sabe, quando eles iam lá, que ofereciam o sacrifício, quando chegava em casa, já tinha cometido um monte de pecado e já precisava voltar para levar os sacrifícios de volta. Então, por isso que a Bíblia diz, a lei foi uma sombra do futuro, do que ia acontecer no futuro, e não uma imagem exata das coisas. A lei não salvou ninguém, serviu como uma imagem transitória do plano de salvação. Ela já apontava para Deus, ela já apontava para a vontade de Deus, ela já dizia o que é pecado, o que não agrada a Deus e o que agrada a Deus, ela já dava o norte para o ser humano, mas ela não resolvia o problema do pecado. Por isso, diz aqui, ela não é a imagem exata das coisas, ela é a sombra das coisas futuras, e nunca, através desses sacrifícios que continuamente se oferecem, naquela época se oferecia, cada ano, nunca vai poder aperfeiçoar os que a ele se chegam, porque se tivesse feito isso, se tivesse salvado, teriam deixado de se oferecer, porque se quem tinha sido ministrado, tinha sido purificado do pecado, não precisava mais do sacrifício. Então foi isso que nós vimos na lição passada, e vimos vários textos sobre esse assunto. Vários textos sobre esse assunto. Queridos, e na semana passada, domingo, estudamos o começo desse livro e mais alguns textos dentro do livro de Hebreus, de que precisamos dar valor a essa grande salvação. Então, os sacrifícios de animais não resolveram o problema,
E daí, no versículo 5, diz que Jesus Cristo, ao entrar no mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. O que aconteceu há 2000 anos atrás? Pouco antes de 2000 anos. Deus chega para o filho e diz: filho, você vai ter que ir na terra, porque você vai ser o único sacrifício para resolver o problema do pecado do ser humano. E Jesus, quando vem para a terra, ele diz: Pai, eu sei que sacrifício e oferta pelo pecado não quiseste, mas corpo me preparaste. Ele estava dizendo: eu sei que sacrifício pelo pecado não te agradou, o Senhor não quis, não resolveu o problema do pecado. O Senhor tinha um corpo preparado desde a fundação do mundo, alguém preparado desde a fundação do mundo para resolver o problema do pecado. E eu sei que esse alguém é eu, Jesus dizendo: portanto, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Precisamos, queridos, entender a revelação da palavra de Deus, o que Deus está falando sobre essa tão grande salvação, porque se a gente não entender o que Deus fez, a gente não vai valorizar, não vai levar a sério, como nós aprendemos no domingo passado. Porque quando a gente entende que uma coisa é grandiosa, é importante, é relevante, a gente leva a sério. Quando não, a gente não leva. Deixa eu citar um exemplo para você. Evangelho é boas novas, não é? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. Boa notícia. Qual boa notícia? Vimos no domingo passado que o pecado levou o ser humano, lá em Gênesis 3, levou o ser humano à desgraça. O pecado de Adão levou o ser humano a se afastar de Deus. Deus teve que, a razão do pecado, expulsar Adão do Éden, expulsar da sua presença. Ele não pôde mais viver com Deus no jardim, todos os dias andar com Deus e desfrutar de todas as bênçãos do jardim. O jardim era o paraíso, e paraíso é sonho de todo ser humano. Paraíso, lugar maravilhoso, sem problema, sem sofrimento, sem desgraça, um lugar maravilhoso, paraíso. Aliás, quando a gente sai por aí, que a gente acha um lugar bem tranquilo, a gente fala: esse aqui é um paraíso. Por quê? Lugar sem problema, sem a loucura de muitas regiões, sem a maluquice, a violência. Um lugar tranquilo, sossegado, um lugar de paz. O paraíso era um lugar assim. Mas o Adão e a Eva não se satisfizeram com a presença de Deus. E eles deixaram ser enganados por Satanás. Eles desobedecem a Deus, lá em Gênesis 3. E Deus expulsa-os da sua presença. E Deus amaldiçoa a terra por causa do pecado deles. Deus amaldiçoa a terra, Deus amaldiçoa a natureza. Preste atenção nessas coisas, porque nós vamos ver daqui a pouco. Deus amaldiçoa a terra e amaldiçoa a natureza. E amaldiçoa o ser humano. E diz: agora vai vir a dor, vai vir o sofrimento. Eva, você vai conceber, mas agora com muitas dores, com muito sofrimento na sua conceição. Possivelmente antes, a Eva dava à luz a filhos, mas não tinha esse problema, a dificuldade que é hoje o parto. Isso é maldição do pecado. Com dores e sofrimento você dará à luz e filhos. O teu desejo vai ser para o seu marido. Você não é mais livre. Você vai ficar dependente dele. E Deus diz para Adão: Adão, porque você desobedeceu a minha voz, maldita é a terra por tua causa. Adão, você vai ser expulso daqui, você nunca trabalhou, você tinha tudo, você tinha alimento, você tinha todas as provisões, agora você vai trabalhar, do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. A terra vai produzir cardos, espinhos, para você carpir, você vai plantar uma coisa, um alimento, vai nascer um monte de coisa para destruir seu alimento. Você vai ter que trabalhar para limpar. Consequência do pecado. Queridos, tudo que nós vemos hoje no mundo, consequência do pecado. Isso foi multiplicando, e hoje nós estamos vendo como é que o mundo está.
até nesse aspecto da natureza. A gente planta uma coisa, quando você pensa que não, milhares de pragas, de pestes, vai lá e destrói. Consequência do pecado, é Bíblia falando sobre isso. Mas vimos no primeiro estudo que Deus diz, no mesmo dia que o homem pecou, foi expulso da presença de Deus, trouxe a desgraça para ele, para a natureza, para os demais seres humanos, porque o pecado e as consequências do pecado passou a todos os seres humanos e chegou a cada um de nós. Nesse mesmo dia, lá em Gênesis 3,15, Deus disse, tem uma coisa, da semente da mulher, falou para o diabo, Satanás, porque o diabo estava junto nessa conversa, e Deus disse para a serpente, incorporada por Satanás, diz para ele, da semente da mulher, vai nascer o descendente do descendente da mulher, vai vir um que vai esmagar a sua cabeça. Deus já estava dizendo, estou providenciando daqui alguns milênios, alguém que vai esmagar a sua cabeça e vai libertar a semente da mulher. Deus já estava falando ali do Salvador, desse plano, que aqui está dizendo que o primeiro plano não resolveu, Deus anula, Deus tira o primeiro e estabelece o segundo. Aliás, foi Jesus que disse isso aqui, e entrando no mundo disse, sacrifício e oferta pelo pecado não quiseste, preparaste um corpo, porque holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, Senhor, não agradaram a Deus. Tudo aquilo que se fazia no Velho Testamento não agradou a Deus, não resolveu o problema do pecado. E daí Jesus diz, eis aqui, venho para fazer a tua vontade, ó Deus, porque sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseram e nem te agradaram. Então disse eu, mais uma vez ele repete, venho aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. E aí ele diz, Jesus diz, tira o primeiro, o velho pacto, e estabelece o segundo. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Ainda tem gente aqui no velho pacto querendo se salvar com obras, com sacrifício, com sacerdócio, com intercessão de homens. Não vamos nunca nos salvar. Isso já foi abolido, foi tirado. Agora é por Jesus e através de Jesus e unicamente através de Jesus e não tem outro caminho. Por isso ele disse aqui na terra, eu sou o caminho, que mais? A verdade, que mais? A vida e que mais? Ninguém vai ao Pai senão por mim, não tem outro caminho. Isso foi Jesus que disse, e o apóstolo Paulo escrevendo lá em Timóteo, ele diz que não há nenhum intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem, o Deus que se fez homem. Então, não há outro caminho, não há outro meio de salvação, não há sacrifício humano que possa ser feito para resolver o problema do pecado do pecador. Essa mensagem tem que ficar clara, essa palavra de Deus tem que ficar clara em cada um de nós. Esse é o cerne do Evangelho. Esse é o cerne, é a raiz do Evangelho, é a base do Evangelho que precisa ser entendida, crida, vivida e ensinada para os outros. É esse Evangelho que é para compartilhar. Que não há outro caminho, não há outro meio. Não adianta querer me salvar com obras. É verdade que precisamos praticar boa obra, depois a gente vai ver, tem um texto que diz que nós somos salvos pela graça de Deus, através da obra de Cristo, mas depois de salvo, tendo Deus em nossas vidas, devemos viver em boas obras, como filhos de Deus, mas não para ser salvo. Boas obras é uma consequência de quem nasceu de Deus, de quem foi salvo por Jesus Cristo, o único que pode salvar, resolver o problema do pecado e transformar a vida do pecador a cada dia, para que ele possa praticar a vontade de Deus, viver a palavra de Deus. Então, queridos, essa mensagem precisa ser entendida. Sabe por quê? Porque muitos querem se salvar fazendo alguma coisa. Alguns ainda pregam a lei, a prática da lei, para se salvar. Outros... E a televisão está cheia de gente pregando um evangelho que é só para aqui. Venha para Deus. Sua vida vai prosperar, você vai ficar rico. Venha para Deus, traga a oferta. Compra a sua salvação e as bênçãos de Deus com dinheiro e você vai se prosperar. Não é isso que está ensinando a Bíblia.
E Jesus nos advertiu, e tem nos advertido, que nesse tempo do fim vai ter engano para todo lado. E o Brasil e o mundo está cheio de coisas falsas. De gente querendo e fazendo do Evangelho meio de ganhar dinheiro. E é preciso que nós entendemos as bases do Evangelho. As bases. E aí o Senhor diz, Jesus chega para o Pai e diz, Pai, já que o Senhor não aceitou o sacrifício, já que o velho pacto não resolveu o problema do pecado, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou me colocando aqui, Pai, para fazer a tua vontade, portanto tira o primeiro, tira o velho pacto e eu estou aqui para estabelecer o novo. Eu estou vindo aqui e ele veio, você sabe disso, nós sabemos disso. Todas as igrejas pregam isso, pelo menos lê esse texto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Mas será que estamos entendendo o que ele veio fazer? Estamos entendendo até mais a origem disso, quando começou. Tem um texto que diz que o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo, antes de Deus criar céu e terra, antes de Deus criar o homem, Jesus Cristo já estava preparado, porque no pensamento de Deus, na sabedoria de Deus, Deus já sabia que o ser humano ia pecar, e Deus já tinha preparado, antes de criar o mundo, já tinha preparado Jesus para vir. Já estava preparado. E Jesus diz, olha, eu estou aqui, tira o primeiro para estabelecer o segundo. E aí o escritor diz, é nessa vontade, ele diz, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E ele diz, é nessa vontade que nós temos sido santificados, salvos pela obração, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito uma só vez. Agora, não é mais um sacrifício que eu tenho que fazer todos os anos. Eu não tenho que estudar uma filosofia que me ajude a melhorar a minha vida. Porque em Romanos 3 diz que Deus olhou do céu à terra, viu a todos nós fazendo só coisa errada. E lá está enumerado as coisas erradas que a gente faz até hoje. Matar, roubar, prostituir, violência, ódio. E por aí vai. Lá está uma lista dos seres humanos vivendo no pecado. Então, queridos, entretanto, quando Jesus olha para a terra, nos vê assim, perdidos no pecado, arruinados, destruídos. Jesus falando sobre a vinda dele lá em Mateus 4:16, ele diz que ele chegou aqui, encontrou gente vivendo na região da sombra da morte, outros oprimidos, outros em cadeias satânicas, outros cegos e outros numa situação miserável. Foi assim que Deus nos encontrou aqui na terra, na região da sombra da morte, ali ó, na beira do barranco para cair dentro do precipício. Foi assim que Deus nos encontrou. E é por isso que nós temos que entender como é que Deus nos encontrou e o que Ele fez por nós, para a gente poder valorizar essa grande obra que Jesus fez por nós. Não vai ter mais outra, Deus não tem mais filho para mandar, não vai ter outra salvação, é somente esta. Ou eu creio, ou você crê e aceita e recebe e se compromete com essa salvação, ou estaremos perdidos porque não tem outro. Não tem outro. Queridos, e a importância de dar valor a isso, e a entender isso, e a conhecer essa grande salvação, a gente podia comparar como a situação que estamos vivendo. De repente alguém chegou e falou, tem uma boa nova para o Covid. Tem uma vacina, que quem vacinar, segundo eles, fica protegido. E o que as pessoas estão fazendo? Estão tomando a vacina, que mesmo o fabricante falando, eu não garanto, se mata, se aleja. Já teve gente que disse que deixa as pessoas estéril, não sei. As consequências não se sabe ainda porque não se estudou. Estudou se isso curava, resolvia o problema do Covid ou não. Então está todo mundo tomando, sem preocupação com as consequências. E por que está se fazendo isso? Porque o medo é tão grande de morrer agora do Covid, que as pessoas estão dizendo, eu prefiro me prevenir dessa morte agora. As outras que porventura virão no futuro, a gente tenta resolver. Eu vou me prevenir do problema maior, é esse agora.
Então vamos à vacina, que a gente não sabe os efeitos, se realmente vai proteger. E a gente não sabe quantos milhões de vírus estão no planeta. Porque a Bíblia diz que isso é consequência do que Deus ia fazer e vai fazer no tempo do fim. Liberar todo o seu exército. A Bíblia diz que Deus vai liberar todo o exército do céu e da terra para tratar com o ser humano rebelde, desobediente. Exército de micróbios, de germes e patológicos e todas as coisas aí que é tudo criado por Deus. O ser humano bota em laboratório, mas apenas modifica, pega uma célula de um vírus e tenta modificar e fazer outro, mas ele tem que ter a origem só Deus dá. Foi Ele que criou a origem de tudo. Queridos, mas do mesmo jeito, e olha que damos um valor imenso para a vacina, porque é a única salvação que se vê. Agora, e para a vida eterna? E para a salvação eterna? Qual o valor que nós estamos dando para a vacina do pecado? Qual o valor? Qual a importância? Qual o compromisso com a vacina do pecado? Estamos tomando? Uma hora eu me preocupo com isso. E Deus nos chama e a gente morre em pecados. E daí? Quem tem o Filho, Jesus falou, tem a vida. Quem não tem o Filho, não terá a vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê e se compromete com essa salvação, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando que veio ao mundo para fazer, Pai, eu vim aqui para fazer a tua vontade. Se você ler João 6, do 40 em diante, lá diz assim, que Jesus dizendo que ele veio no mundo para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. A vontade de Deus, quando mandou o Filho na terra, não é trazer prosperidade, nem apenas cura, nem milagre para as nossas vidas. Isso é coisa secundária, está dentro do projeto de Deus, tá, mas isso não é o principal, isso é o acessório. O principal foi, eu mando o Filho para que todo aquele que crê nele, aceite ele, tenha a vida eterna. Deus está preocupado com os bilhões de anos que eu e você vai viver quando a vida terminar aqui. Aqui é no máximo 100 anos, aqui é um sopro comparado com a eternidade. Isso aqui é um sopro, queridos. Isso aqui, 100 anos, 120 para quem vive muito, porque a maioria está partindo aí com 40, 50. E a eternidade? E o restante? Bilhões, eternidade não tem fim. Longe de Deus, na condenação eterna. É isso, o plano de Deus foi esse, a vontade de Deus foi essa. Queridos, e foi por isso que Jesus veio, porque tudo que tinha sido feito até então não resolveu o problema do pecado. Por isso Jesus veio. Agora, deixa eu entrar um pouquinho nessa lição de hoje, na lição passada falamos das consequências do pecado, que o pecado destruiu a vida de Adão e Eva, destruiu a natureza porque foi amaldiçoada, destruiu a terra e trouxe todas as tragédias, doença, peste, ódio. Tanto é que a primeira consequência foi os filhos de Adão, um brigar com o outro e um matar o outro. Até então não tinha isso. Vamos ver hoje, então vimos a consequência na lição passada do pecado na vida dos seres humanos, separação de Deus. Lá em Efésios, Paulo fala que o pecado trouxe a morte. Lá em Efésios ele diz, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Estávamos mortos, então o pecado mata, o pecado separa o homem de Deus. Mata fisicamente? Não, mata espiritualmente. E por vezes a morte espiritual leva o ser humano também até a morrer antes do tempo, porque ele faz tanta desgraça e tanta coisa errada, que ele acaba também perdendo a vida física, mas em consequência da morte espiritual, do afastamento de Deus, da cegueira, de caminhar por um caminho que pode levar à morte eterna, à separação eterna e até a morte prematura aqui na terra. Mas, queridos, além da separação de Deus, da morte, o pecado também trouxe ao homem, entregou o homem na mão do diabo.
Quando, nós vimos na lição passada, quando o Adão faz a vontade de Satanás e come daquela árvore, ele entregou o governo da terra que Deus tinha dado para o homem. Adão entrega, lá no Gênesis 1, 28, Deus diz, estou criando vocês para governar, multiplicar, estou abençoando vocês, você vai tomar conta do planeta. Quando o homem desobedece, ele entrega o governo da terra para Satanás e seus demônios. E isso Satanás falou para Jesus, lá quando foi tentado. Satanás leva Jesus até o alto de uma montanha e fala, se o senhor prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. Você está vendo aqui? Mostrou os reinos do mundo. Me foram entregue, é meu. O homem me entregou, é meu. Por isso eu faço o que eu quero no mundo. Eu faço o que eu quero com o ser humano, porque foi me entregue. A desgraça do pecado e do pecado de Adão é muito séria, porque além de trazer desgraça para ele, ele entregou o mundo na mão do diabo. O governo no mundo na mão de Satanás. E por isso que você vê as desgraças que você está vendo aí fora. A ação de Satanás e seus demônios na vida dos seres humanos. Mas demônio a gente não vê na vida das pessoas. Demônio é invisível, você só vê as consequências, você só vê os atos, a matança, a violência e as desgraças que nós estamos vendo aí. Satanás disse, me foi entregue, eu dou a qualquer um. Eu que governo esse mundo. E por isso que o apóstolo escrevendo em Efésios 2 diz que além da gente estar morto, a gente vivia, quando estava longe de Deus, guiado pelo espírito que opera no mundo, o espírito do diabo, dos principados, dos seus demônios. Paulo diz que todos nós, antes de Jesus, inclusive ele, andávamos assim, mortos e guiados pelos demônios, sem Deus, sem esperança e sem paz no mundo. Então isso foi que o pecado fez, primeiro no homem. Mas e o que o pecado fez na natureza e no céu? Será que o pecado também afetou o céu? Ou o pecado afetou só os homens? Será que essa salvação é para salvar só o ser humano? Ou é um projeto muito maior para salvar, para purificar céu, purificar terra, purificar natureza e purificar os seres humanos? Será que nós entendemos que é um projeto muito maior e muito mais grandioso? Por isso que sangue de bode e touro não tira pecado? E por isso o ser humano pode fazer o que ele quiser nesse mundo? Nunca vai ser resolvido o problema do pecado? Porque nós nos encontramos numa dimensão espiritual muito maior do que a que nós pensamos e enxergamos, mas a Bíblia traz revelação sobre isso. Primeira coisa, o pecado trouxe desgraça, trouxe tragédia, trouxe erro no céu. Olha só, então disse, vamos lá. O pecado trouxe tragédia no céu. Veja bem, Apocalipse, não se preocupe em procurar, depois eu passo para vocês esses textos. Apocalipse 12, 7 a 9. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, a antiga serpente, a antiga serpente que enganou Adão e Eva. Teve batalha no céu. Deus teve que mandar o arcanjo Miguel e os seus anjos batalhar contra o dragão, contra Satanás e seus demônios que se rebelaram contra Deus no céu. Mas eles não prevaleceram e nem o seu lugar mais se achou nos céus. E foi precipitado para a terra o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Olha o que ele está fazendo na terra, enganando todo mundo. E foi precipitado na terra, ele e os seus anjos foram lançados com ele. Então Satanás, o pecado começou onde? Na terra? O pecado começou no céu. Satanás se rebelou contra Deus lá, quis sentar no trono de Deus, quis tomar o lugar de Deus, quis ser igual a Deus. E Satanás está hoje na terra usando homens para tomar o que querem tomar o lugar de Deus, zombam de Deus, querem ser Deus, diz que Deus não existe, diz que Deus são eles. E Satanás está preparando um grande exército e um grande reinado que vai reinar por pouco tempo na terra, até que Jesus Cristo venha para tomar todo o seu poder e libertar a terra. E aí a gente vai ter paz na terra. Mas olha, será que o pecado afetou o céu?
já que o diabo foi expulso de lá, a gente podia pensar, mas o problema era o diabo foi expulso, então o céu está purificado. Não, olha o que Hebreus 9:22 diz, esse livro que nós estamos lendo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Você entendeu porque Jesus teve que morrer na cruz e derramar sangue? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que o sangue dos animais antigamente era para resolver o problema do ser humano, mas tinha que ser repetido toda hora. Por isso que o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por toda para resolver o problema do pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí ele diz, de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas. As próprias coisas celestiais fossem purificadas com sacrifícios melhores do que o do Velho Testamento. As coisas no céu precisaram ser purificadas, então o pecado afetou o céu. A obra de Cristo teve que purificar o céu também. Olha que coisa tremenda, olha que dimensão tremenda que a Bíblia está trazendo. Então, o pecado danificou o céu, de sorte que é necessário que as coisas no céu sejam purificadas, e as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Estes quais? Aquele do Velho Testamento. E daí ele conclui, por isso Cristo não entrou num santuário feito por mãos aqui na terra, mas entrou no próprio céu, para comparecer perante a face de Deus. Jesus teve que entrar no céu, para fazer purificação no céu, mas também fez purificação na terra, como nós vimos, veio na terra, morrer no lugar do pecador. Olha outro texto, Efésios 1:10, Paulo diz que Jesus, através dele, Deus através de Jesus, ele quer congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, no finais dos tempos, Deus quer congregar em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Está vendo? Deus quer unir, o pecado separou céu e terra, separou o homem de Deus, separou até as pessoas umas das outras, sim ou não? Vivemos brigando uns com os outros, divisão, briga até na família, nos amigos. Divisão, briga, separação, ódio, violência, homicídio e por aí vai. Pecado, além de nos separar de Deus, nos separou uns dos outros. Criou ódio, criou inveja, criou tudo quanto é malignidade. E a Bíblia diz que Deus, através de Jesus, quer congregar na plenitude dos tempos, céu e terra, tudo junto. Céu e terra, tudo junto. Para isso, Deus tem que banir com o pecado. Deus vai banir com o pecado. Por isso que o pecador que ama o pecado e quer viver no pecado vai parar no inferno, porque Deus detesta o pecado, vai limpar a terra do pecado, vai santificar a terra. E é uma coisa tão grande que para isso ele deu o único filho, para purificar céus e terra. Você consegue entender a dimensão da obra de Cristo? Você consegue entender a dimensão dessa salvação, que diz que é para a gente prestar atenção, não ser negligente com ela, como nós vimos no domingo passado, não ser negligente com essa salvação? Já vimos lá que o pecado separou o homem de Deus, né? O pecado na terra, olha só, Deus disse, maldita é a terra, maldita. Aliás, primeiro, Deus amaldiçoou a serpente, e disse Deus à serpente, maldita será mais do que todas as feras do campo, e sobre o teu ventre andarás e pó comerás. Deus, a serpente estava possuída pelo demônio, sim, Satanás incorporou na serpente para falar com Eva, mas Deus amaldiçoou a própria serpente. A cobra até então não comia pó, e nem andava como ela anda hoje, se arrastando o ventre pela terra como ela anda hoje. Ela anda do jeito que está porque ela foi amaldiçoada. O pecado trouxe maldição até para os animais, queridos. Ou você pensa que os animais hoje vivem um brigando com o outro e um destruindo o outro? É verdade que é para se alimentar, mas um pouco também é por egoísmo. Porque a Bíblia diz que até os animais entraram no efeito do pecado. E aí vem, Deus amaldiçoa os animais,
Deus coloca inimizade entre a mulher e a serpente. A mulher bate na cabeça da serpente, a serpente pega no pé da mulher. Vou multiplicar a tua dor, falou para Eva, com dores terá filhos, teu desejo será para teu marido. Para Abraão Deus diz, você deu ouvido à mulher, comeu da árvore que eu te ordenei que não era para comer, maldita é a terra por tua causa, com dores comerá dela os frutos todos os dias da tua vida, ela vai produzir espinhos e cardos. Eva, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado. Até então, o homem não morria. Enquanto o homem estava no paraíso, ele vivia eternamente. Agora, Deus limitou. Você vai viver aqui na terra até que tornes para o pó. Volte para o pó, porque do pó foste formado. No paraíso, o homem era eterno. E por isso Deus teve que expulsar o homem do paraíso. Porque lá no paraíso tinha duas árvores. Essa que não podia comer, conhecimento do bem e do mal, e a outra que é a da árvore da vida. Se lá ele em pecado, ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Agora você imagina um homem mau, matando, roubando, pintando e bordando, estivesse vivendo até hoje eternamente. O que o planeta não estaria? Destruído. Por isso Deus limitou o ser humano. Queridos, o pecado trouxe separação também na família. E falou a Abel com Caim com seu irmão Abel, estando ele irritado com seu irmão, e levantou-se Caim contra Abel e o matou. A segunda coisa, separação de Deus, do homem de Deus. E agora, separação do homem do homem. Até os irmãos, um com inveja do outro. Só tinha os dois, um mata o outro. É isso que o pecado trouxe. E até hoje, milhões de pessoas são mortas. Uns matando os outros. Uns matando os outros. Consequência do pecado. Por isso, a necessidade de um sacrifício perfeito. E olha, outro texto. Deus reconciliou o mundo através de Jesus Cristo e nos incumbiu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando ao mundo os seus pecados, e colocou em nós a palavra da reconciliação, que em Cristo Deus está reconciliando o mundo com Deus, o ser humano com Deus. Outro texto. Naquele tempo vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às promessas de Deus, não tinham esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um, derrubou a parede de separação que estava no meio, na sua carne, lá na cruz, desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, e agora criou em si mesmo, em Jesus Cristo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou paz a quem está longe e paz a quem está perto. Reconciliação, salvação, perdão, libertação, só em Jesus Cristo. E ele veio para reconciliar céus e terra. Não tem mais dois povos, Deus não vai ter, na eternidade não terá duas igrejas, nem dois povos, Deus só tem um único povo. Podemos estar em vários lugares aqui na terra, mas precisamos estar nesses mesmos princípios, nessa mesma palavra, nesse mesmo Jesus Cristo, nesse mesmo Deus, porque Ele só tem um povo. Ele só vem buscar um povo, ele só tem um povo que aceitou Jesus Cristo, que entendeu o Evangelho, aceitou Jesus Cristo, entregou sua vida para Ele e passou a andar com Jesus, e que agora está disposto a viver para Jesus, pagar o preço por essa tão grande salvação. A natureza também foi afetada pelo pecado. Olha esse texto, lá em Romanos 8, porque a ardente expectação da criatura, da natureza, animais, florestas, toda a natureza, ela está numa expectativa ardente
Que expectativa é essa? Ela espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação, a natureza, ficou sujeita à vaidade, a natureza ficou sujeita ao pecado, ela também foi afetada, e ela está numa expectativa tremenda, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, do pecado do ser humano, na esperança de que também a própria criatura seja libertada da servidão e da corrupção do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação está gemendo juntamente conosco, com dores de parto, até agora. E não só ela está gemendo, mas nós também, seres humanos, que temos o Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção do nosso corpo, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza está gemendo, porque a natureza tem sido destruída pelo pecado e pelos seres humanos. Junto conosco, ela está gemendo e ela está ansiosa, esperando a redenção, a volta de Cristo, para redimir a terra, acabar com o pecado e trazer paz e trazer redenção e redimir a terra. Está entendendo a dimensão desse projeto? Está entendendo a grandeza dessa salvação que nós precisamos prestar atenção? Queridos, por isso nós precisamos valorizar, sabe por quê? Apóstolo Pedro diz assim, Pedro 1,18: saibam, porém, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados do pecado, da vossa maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos vossos pais. O pecado vem sido passado para nós pela tradição dos pais, maneira errada de viver, princípios errados, filosofias erradas. Fomos resgatados, mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Só o sangue de Cristo pode purificar o pecador, porque é um cordeiro santo, imaculado. Não tinha ninguém na terra com essas características para morrer no lugar do pecador, porque todos nós, até hoje, somos pecadores. Por isso, só Jesus Cristo tinha essas condições de ser um cordeiro sem mancha, perfeito, imaculado, que pudesse morrer no lugar de todos os pecadores. Então, a minha salvação, a sua salvação, custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que o sacrifício de Cristo é o único capaz de perdoar o pecado. Por isso que ele está dizendo aí assim: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou todas as coisas que estão nos céus e na terra. Ele nos reconciliou com Deus através da sua obra na cruz. Queridos, e é tremendo saber a obra de Cristo. A obra de Cristo aboliu a morte, aboliu o pecado. Olha o que está escrito. Cristo nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que Deus nos deu em Cristo Jesus antes dos séculos, antes do começo do mundo, e que agora é manifestado pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz, vida, incorrupção pelo Evangelho. Incorrupção pelo Evangelho. E se você ler 1 Coríntios 15, você vai ver o cumprimento disso na ressurreição. A salvação ela se conclui na nossa ressurreição. Todo mundo vai ter que morrer e ressuscitar, porque é na ressurreição que se conclui, que se completa a salvação. A salvação começa quando eu aceito Jesus aqui, quando eu entrego minha vida para Ele, quando eu me comprometo com andar com Jesus Cristo e seguir Sua palavra, quando eu entendo que Ele é o único sacrifício pelo pecado. Mas a minha salvação e a sua salvação vai se completar quando Ele voltar. Quem tiver morto vai ressuscitar.
Quem estiver vivo vai ser transformado num corpo incorruptível que nunca mais vai morrer, que nunca mais vai ser destruído. E você pergunta, como será esse corpo? O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, como é que ele dá uma noção de como vai ser o novo corpo ressuscitado através do poder da ressurreição de Jesus. Então a obra de Cristo tira o pecado, nos liberta do pecado, nos liberta do reino das trevas e nos prepara para a ressurreição dos mortos, para receber um novo corpo, para viver eternamente com Deus. O projeto de Deus não é aqui, o projeto de Deus é no céu. O projeto de Deus não é vida apenas com abundância aqui, mas é vida eterna, porque essa daqui é muito passageira. É verdade que Deus nos abençoa aqui? Sim. Jesus disse, busca o reino, meu filho, em primeiro lugar, busca a sua salvação, busca a vida eterna, busca a minha presença, que as demais coisas eu vou acrescentar para você. Vamos ser abençoados aqui na terra? Vamos, é consequência, mas o projeto de Deus, o objetivo de Deus é vida eterna, é salvação, que nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não deu tempo de falar sobre a restauração da terra. Está lá em Isaías, depois eu vou mandar esses textos para vocês, vários textos de Isaías, falando da restauração da terra. Vai chegar um tempo que o boi vai comer palha com o leão, leão vai pastar junto com bois. Vai chegar um tempo que a criança de peito vai colocar a mão na boca de uma cobra e a cobra não vai fazer nada. Porque vai chegar um tempo que o ódio, que a divisão, que a separação, que tudo que o pecado trouxe para destruir, vai ser restaurado. E Jesus está vindo para fazer isso. E nós precisamos nos preparar. Daniel fala que os reinos do mundo serão todos destruídos. E está vindo um reino que vai destruir todos os reinos, que vai reinar sobre a terra, que vai trazer tudo o que nós esperamos, que é o paraíso, que é paz, como está lá em Apocalipse. Um lugar que não vai haver mais dor, nem tristeza, nem morte, nem sofrimento como aqui. É lá que Deus espera cada um de nós. É lá que Deus espera. Por tanta gente preocupada com as mortes aqui, é verdade, nos preocupa. E principalmente preocupa quem morreu sem Deus, quem morreu despreparado, quem estava negligenciando essa salvação, só pensando em coisas materiais, só investindo aqui, não investiu nada na eternidade, não se preparou. Esses é o que mais preocupa. Mas quem morreu com Deus, quem está preparado, a morte é apenas uma passagem dessa vida tão passageira para uma vida eterna de paz com Deus para toda o sempre. É para isso que essa é a boas novas, que é para ser pregada. É salvação, vida eterna, morar com Deus. Não é para coisas boas aqui nessa terra, não. Isso aqui vai ser destruído, isso aqui vai ser botado a fogo. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas infelizmente tem sido distorcido. Não se prega mais o Evangelho como eu ouvia pregar quando eu tinha 5 anos, 8 anos, quando meu pai se converteu. Aceite Jesus para ter vida eterna, para morar com Deus, para não ser condenado, não ser lançado no inferno. Caminhe com Deus, abandone o pecado, porque Deus odeia o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado e Ele vai destruir o pecado e limpar a terra e limpar céus. Esse é o projeto de Deus. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe você, sua vida, você aqui, você onde estiver ouvindo essa palavra, que Deus toque ao seu coração e que possamos ter nessa manhã a nossa mente aberta um pouco mais para esse projeto tão grande de salvação em Jesus Cristo, que possamos crer, que possamos aceitar, que possamos abraçar urgente essa salvação, porque a gente não sabe até quando Deus nos dá a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quando Deus vai chamar a mim, vai chamar você, seja individualmente, como tem chamado milhares de pessoas no planeta, ou seja, vim buscar todo mundo, e daí quem estiver preparado vai, mas quem não estiver preparado será condenado. Então, essa é a palavra nesta manhã. Aceite Jesus, creia em Jesus, o único caminho, o único sacrifício capaz de salvar o pecador, de preparar o pecador para morar na eternidade, porque esse sacrifício é tão grande que purificou céus
e está purificando terra para que possam todo mundo morar com Deus numa terra totalmente diferente dessa. Não espere que nenhum governo vai melhorar essa terra, ela vai de mal a pior. Preste atenção que a cada ano piora, cada década piora, ela vai de mal a pior, porque é cumprimento das Escrituras. Jesus Cristo está voltando para pôr fim a esses reinos, estabelecer o seu reino de paz sobre a terra. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Eu vou pedir que alguém desligue a gravação ali. Deus abençoe você que estava acompanhando com a gente até agora e que Deus abençoe sua família e sua vida, em nome de Jesus.